Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um quadro novo aqui no NS Futebol. Seguinte dia de top 15, vamos fazer sobre a Libertadores até essa fase semifinal, tá? Até a final dessa fase prévia da final. Torcedores do Fluminense e Boca Juniors ansiosos por esse jogo, e enquanto não chega, a gente vai explorando os dados com o máximo possível de qualidade e trazendo para vocês novidades, tá bom? Vamos direto para lá, mas antes eu vou explicar as regras, tá? Como que participa do top 15, como que se seleciona os jogadores, Iago? Seguinte, basicamente a gente vai selecionar 3 equipes, como se fossem as 3 melhores equipes que a gente consegue. Então vão ter 3 goleiros, 6 zagueiros, basicamente 3 laterais, né, de cada um, direito e esquerdo, 3 volantes, 6 meias, 6 atacantes entre pontas e atacante central, né, 9 né, no caso, 9 pontas ou atacantes centrais. Então assim, dentro desse conjunto de 33, a gente vai selecionar os 15 melhores, e esses 15 melhores precisam ter 60% do tempo da competição já completa, ou seja, dos 13 jogos, já contando a final, precisa ter 60%, até porque só o Fluminense e Boca Juniors vão poder fazer jogos ainda, um jogo ainda, e esses caras já têm 60% quem vai jogar, então tá tudo tranquilo, tá tudo dando uma faixa aí para vocês, tá? Então a gente vai passar as 3 primeiras equipes, depois a gente vai fazer essa retroativa do 15º até o primeiro, beleza? Então vamos lá para o vídeo. Melhor goleiro até agora da competição, Fábio do Fluminense. Lateral direito, melhor lateral direito, Bejarano do Bolívar. A gente começa a ter algumas surpresas. Gonzalo Piove do Racing. E uma dupla palmeirense para fechar a primeira linha de defesa, com Gustavo Gomes e Piquerez. Quando a gente vai para o meio campo, Aliendro, Veiga e Alan Patrick. Na ponta direita, John Arias. Na ponta esquerda, o Arthur do Palmeiras. Então já é o 4º jogador do Palmeiras nessa lista. E o segundo do Fluminense, que vai completar o top 3 ali com o Fluminense, com Herman Cano, tá? Então temos aí todos já colocados para vocês. Vamos agora colocar a segunda equipe. Quem seria a segunda equipe? Everton no gol. Temos a Advíncula do Boca Juniors, Gamarra do Olímpia, Mercado do Internacional e Fabra do Boca Juniors. Zé Rafael coordenando a volância, com Moreno do Racing e Vilvalmil, se não me falha a memória, é assim que se fala, do Bolívar. Já começa, temos o segundo jogador do Bolívar já nessa segunda equipe. Na ponta direita temos o Cardoso do Olímpia, na ponta esquerda o Fori do Deportivo Pereira, e o Fernandes do Bolívar fecha essa segunda equipe, tá? Vale um adendo, Vitor Roque estaria aqui se tivesse alcançado 60% do tempo da competição, tá? Mas essa é uma outra conversa, mas não, como não alcançou por conta do Atlético Paranaense não ter avançado, acaba tendo esse prejuízo, mas fez uma grande competição, fica aí o recado. Além dele, o Eric, também como volante do Atlético Paranaense, também fez uma boa competição. Terceira equipe, Quintana, do Deportivo Pereira. E aí você começa a ver por que algumas equipes que são mais frágeis foram mais longe. E aí você tem geralmente pontos com um ou outro jogador aparecendo. Samuel Xavier do Fluminense, Nino do Fluminense, Ferreira do Bolívar, mais um do Bolívar, e Rojas do Racing. Meio campo, André Fluminense, Gabriel Menino do Palmeiras e Gonzalez do Olímpia. Trio de ataque, e aí eu coloquei o Mike na ponta direita, porque ele foi utilizado muitas vezes assim depois da lesão do Dudu, assim como coloquei o Arthur na ponta esquerda, Mike do Palmeiras, Wanderson do Internacional e Rony Rústico do Palmeiras. Vamos agora ao top 15 desses 33 jogadores que a gente acabou de falar. Então vamos começar obviamente do 15º até o primeiro, para fazer um suspense completamente desnecessário, que eu aposto que você sabe que é o primeiro, mas eu duvido que você saiba a sequência dos 15 primeiros. Então a gente vai fazer esse magnífico marketing aqui no meio deste vídeo, tá bom? Então vamos lá para o 15º, que é ele, Gustavo Gomes. Então começamos já com um que estaria ali na primeira seleção, tá? Aí, como é que você fez esse ranqueamento entre um e outro? Basicamente a gente tem o overall, que é o quanto ele joga bem na posição, e a gente tem, além do overall, o impacto que ele tem no campo, no resultado da partida. Então a média entre esses dois, entre o impacto e o overall, é o que serviu para a gente balizar esse top 15 aí, tá? Então entre média e overall, Gustavo Gomes
já aparece aí na 15ª colocação. 14ª colocação, o Fori, reserva, ali ponta esquerda reserva, mas já aparece muito bem, porque contribuiu bastante. A campanha do Deportivo Pereira, apesar de ter sido eliminada pelo Palmeiras com aquele 4-0 fora de casa, é uma campanha muito boa para o Deportivo Pereira, né? Não dá para negar que foi uma campanha surpreendente em muitos casos. Então, ponto positivo para o Fori, que está aí. Além dele, John Arias, aparece aqui do Fluminense, na 13ª colocação. Quintana, outro jogador do Deportivo Pereira, também muito importante para chegar onde chegou. Iago tomou uma goleada do Palmeiras, depois contra os reservas do Palmeiras, acabou sendo aquele 0-0 no Allianz Parque, mas lembre-se, a gente está olhando para esse cenário, onde nesse conjunto, nesse ponto, temos grandes destaques que impediram. A equipe poderia ter caído muito mais cedo na competição, e foi justamente a presença desses jogadores que foram elevando a equipe. Tá? Para a gente finalizar esse primeiro pote com 5 representantes, temos aí Alan Patrick no Internacional. Tá? Grande campanha do Inter, apesar da eliminação do Fluminense na semifinal, tá? Não retira o mérito da campanha, e grande campanha do Alan Patrick. Tá? O Alan Patrick, por vezes a gente acaba esquecendo muito dele no Brasil, até por estar no Sul. Você tem uma grande mídia de Sudeste que domina muito, né? Então Palmeiras leva vantagem em termos de mídia, Fluminense leva vantagem, Flamengo leva vantagem, São Paulo, Corinthians, Santos, Botafogo. Então, tem um grande destaque dessas equipes que levam vantagem, mas o campeonato que fez o Alan Patrick na Libertadores é muito bom. Então valeria a pena, dentro de todo esse cenário que a gente fala, também valorizar o campeonato que fez o Alan Patrick. Tá? Começando já essa parte da meiuca ali, para vocês temos Advíncula. Então o 10º jogador dessa lista é o Advíncula do Boca Juniors, grande lateral direito, jogando muito bem, principalmente a primeira fase dele foi muito boa. Já essa fase mata-mata, onde o Boca foi só empatando, foi jogando a nota dele mais para baixo, mas mesmo assim foi quem conseguiu manter um excelente nível, seja atacando numa primeira fase da competição, marcando gols e sendo responsável por um desafogo pela direita ali quando jogava-se com 3 zagueiros, e também agora demonstra uma qualidade muito boa de marcação, jogando com uma linha de 4 na defesa, né, lá ele. Então vamos também a mais um, Everton. Então se a gente olhou o goleiro do Deportivo Pereira ali, para o Palmeiras chegar onde chegou e para ter chances ali sobreviver contra um Boca Juniors na primeira fase, o Everton foi muito responsável pela campanha do Palmeiras, junto com o Gustavo Gomes, já estava ali na 15ª colocação, mas ele é muito responsável justamente pela qualidade e segurança que ele passa para essa equipe. Próximo, Fábio. Então assim, se colocamos o terceiro goleiro, o segundo goleiro, agora temos o primeiro goleiro, que é justamente o Fábio. Está aí na tela para vocês, outro grande goleiro, grande responsável pela grande fase do Fluminense também. Tá? Fez algumas defesas, salvou o Fluminense na reta final de jogo ali no Beira-Rio. Então é muito importante, além de ter tido uma constância muito grande ao longo da competição. Beleza? Nota de destaque para o Fábio. Fechando mais um pote, Piquerez do Palmeiras, que jogou muito bem. Então assim, a gente já começa a ver os jogadores do Palmeiras se destacando, e o que aponta pra gente uma falta de jogadores do Boca Juniors e uma presença de jogadores do Palmeiras é que justamente dava para ter buscado um resultado melhor, principalmente se tivesse o Dudu em campo. Então, se o Palmeiras tivesse o Dudu em campo, você começaria a ver um pouco mais dessa equipe já organizada, com muita qualidade na hora de conversão para gol, coisa que faltou. Você tem um apoio muito legal do Mike, que fez uma grande Libertadores também, mas faltou pessoas que convertessem para gol. Você vai ver que tem muito destaque relacionado diretamente à fase de defesa do Palmeiras e poucos destaques relacionados diretamente à fase de concretização, de converter para gol. Tá? Então temos aí Piquerez do Palmeiras. Já no terceiro grupo, né, com 3 aí, a gente vai ter Arthur do Palmeiras. Aí um cara de conversão. Então assim, se a gente teve ali o Everton, a gente teve Piquerez, a gente teve Gustavo Gomes, um dos jogadores o que mais conseguiu converter para gol do Palmeiras nessa Libertadores. A gente tem uma grande temporada do Arthur, que chegou já com acho que 1 ou 2 meses
de ano percorrido, né? Então você já tinha alguns jogos do Palmeiras, o Palmeiras já estava com o elenco basicamente fechado, e ele entrou muito bem. Além dele, Veiga, Rafael Veiga, outro aí da armação, da construção das jogadas, e também converte muito bem. Então você tem ali a presença de mais um palmeirense nessa lista, e fechando esse trio aí, desse terceiro grupo, temos o Aliendro do River Plate. Jogou muito bem até onde o River foi na competição, jogou quase todos os jogos e todo o tempo que o River teve na competição, e foi muito sólido defensivamente e também contribuiu bem na parte ofensiva. Então, Aliendro aí. Vamos agora para o nosso top 4. Então, assim, chegamos ali perto do pódio e já chegando próximo do primeiro colocado. Na terceira colocação, perdão, já começando no pódio, né? Errei a matemática tranquilo agora. Bejarano do Bolívar. Iago do céu, Bejarano do Bolívar? Sim. Imaginem o seguinte. Se você está no Bolívar, e não é todo mundo que aparece aí na lista, né? A gente já viu os jogos do Bolívar em outros momentos. O que acontece muito é que, nesse cenário que a gente está analisando, você vai ter sempre um grande destaque, como aconteceu no caso do Deportivo Pereira. Você tinha o Fori, você tinha o Quintana, esses eram os dois grandes destaques, e no caso da equipe do Bolívar, o Bejarano foi um grande destaque dessa competição, um maior destaque do que os outros companheiros também, apesar de você ver que alguns jogadores foram aparecendo ao longo das equipes, mas esse foi o grande destaque e está aqui no nosso top 3, tá? Mais um, Gonçalo Piove do Racing. Racing também fez uma grande competição, foi avançando, e parte desse avanço se deve à parte defensiva do Racing. Então, assim, se a gente está olhando lá para o Gustavo Gomes, que foi o melhor zagueiro da competição até o momento, que foi o Piove, também não poderia estar aqui nessa lista entre os 15. E aí é óbvio que eu acredito que vocês saibam quem estaria em primeiro, porque é claro que a Libertadores, o grande destaque da Libertadores desse ano é esse cara, que é Germán Cano. Então, assim, é um grande destaque. Ele tem alguns jogadores, e aí eu vou colocar o Cano, é foda, né? Lá ele, né? Vou colocar o Germán Cano nessa lista. Ele, Haaland na Premier League, se você olhar algumas vezes o Osimhen na Série A, o próprio Benzema e o Lewandowski na temporada passada, no caso da La Liga, você tem alguns jogadores que a taxa de conversão é tão alta, que jogam os outros atacantes muito para baixo. Muito para baixo. Então, assim, se você olha o overall do Cano e começa a olhar os demais atacantes, por ele ter feito muito, os outros ficam muito abaixo no overall. Na hora do impacto, você vai ver que, assim, tem um grande impacto na competição. Mas, principalmente, na hora de você entender o overall dessa equipe e, principalmente, entender o impacto que ele vai ter, essa somatória, essa média entre as duas, né, que a gente vai produzir, você tem aí, de fato, o Germán Cano como grande jogador dessa competição até o momento. Iago, isso quer dizer que na final ele vai destruir, vai ser foda pra caramba? Não faço a menor ideia. Mas já deu pra entender aí que você tem 3 jogadores do Fluminense nesse top 15 e só tem um jogador do Boca Juniors nesse top 15 que estava na equipe reserva. Então você imagina que o Fluminense, de fato, aparece com mais destaques ao longo dessa edição da Libertadores, beleza? Essa foi a estreia do top 15 aqui para vocês. Gostou desse formato? Por favor, deixe o feedback aqui nos comentários. E é claro, curta, comente, compartilhe esse vídeo. E por favor, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Vem novidades por aí, a gente vai trazer mais conteúdos, mais formatos diferentes para você curtir e compartilhar o máximo possível, tá bom? Um grande abraço a todos, obrigado pelo carinho e pela audiência. Valeu, até a próxima.